Esta é Dona Terezinha. Bom dia, Dona Terezinha. Bom dia, seu B de Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Dona Terezinha já faz dias que tem conversado comigo, não é? Faz. E Dona Terezinha resolveu vir para a boca do microfone para fazer uma entrevista comigo. Dona Terezinha do quê? Terezinha Brandão dos Reis. Dona Reis? É. Minha mãe era Reis. É? Ah, é que você é minha parente. Então, Terezinha, você, como mãe, está enfrentando um drama muito grande, não é? muito grande. E sofrendo muito. Verdade. Conta para quem está te ouvindo, por que você está sofrendo? Eu estou sofrendo há 3 anos, porque meu filho foi assassinado e levantaram que foi... Nos dias que ele foi assassinado, falaram que foi suicídio. Suicídio. É. Vamos falar do nome do seu filho. Seu filho... Meu filho era o guarda municipal Fred Brandão dos Reis. Fred Brandão dos Reis. Era quantos anos? Ele tinha 38 anos. 38 anos. Era um bom menino. Muito bom, bom filho, bom pai, bom esposo. Aham. Muito bom, sim. Foi bem criado. Aham. Criado numa igreja evangélica, Aham. sabendo da palavra de Deus, Certo. sabendo que é um suicídio, né? Porque a pessoa que suicida, na palavra de Deus, para quem lê a palavra de Deus, sabe que o suicídio, a pessoa não é salva. Tá na palavra de Deus, isso Sim. aí. Aham. Bom, ele tinha todas essas consciências. Tinha. E como foi que ele foi encontrado? Ele foi encontrado na casa dele, em cima da cama dele, Aham. com um tiro na boca. Puxa. Aham. E disse às testemunhas que ele tinha se suicidado. Quer dizer, montaram então, na sua versão, como a senhora acha, compreende, e eu digo sempre que coração de mãe dificilmente erra, disseram que ele se suicidou, mas depois que começaram as investigações, depois que se aprofundaram mais nas investigações, constatou-se o quê? Constatou-se que ele foi assassinado. Aham. E antes do assassinado e o estupro que falaram que ele tinha feito, Tinha cometido, também não existiu. nunca existiu. Nunca existiu. Foram feitas perícias a respeito Foi disso? feito perícia, foi feito tudo, os exames na pessoa que disse que tinha sido estuprada, Aham. e foi tudo uma montagem. Quer dizer, montaram uma cena do crime, é isso? Montaram a cena do crime. Isso dito pelas promotora e a delegada. Quer dizer, hoje, a senhora já trouxe, eu já vi esse documento, mas nós vamos falar sobre ele. O crime passou a ser investigado por qual delegacia? Pelo Garras. Pelo Garras. Isso. E o Garras tem condições de fazer uma bela investigação. Foi muito bem feita, tão de parabéns com a investigação deles, sabe? Eu admiro muito o Peró, a Daniele. Todo aquele pessoal, os agentes, inclusive. Eles investigaram a fundo, trabalharam muito bem nessa investigação. Quer dizer que o seu filho, a senhora tem hoje um laudo... Eu tenho um inquérito. Um inquérito, isso. Mas no inquérito deve ter um laudo também. Tem os laudos. Eu tenho 800 páginas do inquérito. E eu li ela, eu passei 2 meses lendo esse inquérito. E o que a senhora concluiu do inquérito que foi feito e que a senhora tem cópia dele? Foi concluído agora que vai ser encerrado, foi encerrado porque não acharam o assassino. E o seu filho também está inocentado da acusação de ter estuprado uma pessoa. Pelos laudos, não existiu estupro. E existiu um assassinato e que eles não acharam o assassino. Quer dizer, aparentemente é um crime insolúvel. Isso. É assim que está terminando
o caso do seu filho. Mas tem testemunha desse crime. Eu sempre digo assim, como eu assisto muito programa policial, que se fosse um filho de uma pessoa que tivesse posses, a pessoa, as testemunhas já teria falado. Porque esse crime tem testemunha. Porque quem levantou o estupro é a testemunha do crime. Que eu tô com aqui, ó, escrita aqui, que ele foi um homicídio. Um homicídio com meio árdeo. Quer dizer, o seu filho foi assassinado, mexeram na cena do crime. Mexeram na cena do crime, que está aqui também. Foi mexido na cena do crime. Ele foi arrumado depois de morto. Na cama, arrumaram ele. Depois de morto. Ô, dona Terezinha, o que eu fico pensando assim, a senhora me falou uma coisa que eu fiquei muito... Ao mesmo passo em que eu fiquei triste, eu também fiquei pensando, puxa vida, como uma mãe, né, cria uma coragem de uma leoa para enfrentar aquilo que aparentemente era verdade, que agora demonstra que não é verdade, é mentira, não é? O seu filho não se suicidou, ele foi brutalmente assassinado com um tiro na boca, não é? É a versão da senhora aqui. Sim. Ele foi assassinado, ele foi encontrado com a cena do crime mexido. Tem testemunha? Tem duas testemunhas, porque... As testemunhas não falaram nada durante Não falaram e foi pedida até prisão para essa testemunha, e o juiz decidiu que a testemunha não é obrigada a falar, sabe? Não é obrigada a falar, a testemunha tem o direito de se calar, então ela não precisa falar. E para mim, foi 2 crimes. Foi o crime do estupro, que a pessoa que falou que foi estuprada, ela é uma criminosa, por falar disso aí. Então, tem que ter justiça para isso aí também, porque se você fala de uma pessoa, você tem que responder por aquilo. Então, a pessoa que falou que foi estuprada, ela tem que responder por ela não ter sido, e ela criou esse estupro. Criou esse estupro. Uma falsa versão de crime. É um crime. Exatamente. Mataram meu filho 2 vezes. Primeiramente... Quer dizer, você estava me dizendo o seguinte, desculpa te interromper, são 7h28, você estava dizendo que o seu filho, que você estava revoltada com a acusação de que o seu filho tenha sido assassinado, mas a montagem foi para que ele ficasse como estuprador. Isso. É isso? Como estuprador. Então, só que não colou, né? O estupro não colou porque isso não existiu. Bom, houve a finalização do inquérito, a senhora está aqui falando de que o seu filho não cometeu estupro algum. E o que a senhora pretende fazer daqui para frente? O que eu pretendo fazer daqui para frente, como eu recebi da mão da assistente do juiz, não foi nem da promotora, esses laudos que está na minha mão hoje aqui. Eu vou esperar, mas vou esperar que apareça, como o juiz falou, que a hora que aparecer qualquer coisa pode levantar. E eu quero que as pessoas que falou do estupro, ela seja, ela tem que ser... Responder por isso. Responder por isso. Porque também foi um assassinato isso aí. Para mim foi um assassinato. Porque para mim um estupro é pior do que você pegar uma arma e atirar na pessoa. Isso aí para mim é pior. Tá certo. Sabe, meu filho morreu já tá descansando. Eu pretendo, da agora para frente, viver, porque me envergonhou a minha família, esse negócio, nem o estupro me envergonhou a minha família. Na minha família nunca existiu uma acusação dessa. Sabe? E um menino que todo mundo conhecia e sabia que ele não fazia. Nós ficamos sabendo, Deus, no primeiro dia, que isso aí já não teria acontecido. Mas como nós tinha que ficar calado e esperar as investigações,
tô aqui agora que eu tenho todas as provas. Limpando A honra dele. Como estupro. E como o assassinato, como não acharam, aí jogaram em cima de um, assim, de uma, como que fala, uma organização criminosa. Só que para jogar em cima de uma organização criminosa, também tem que ter as provas. Exatamente. Nas provas que eles apresentam, sim, que ele trabalhava para uma organização criminosa. Essa organização criminosa, eu como mãe fui atrás, investiguei como mãe. Olha o perigo que a senhora se expôs. Eu me exponho, sim, mas eu acho que tem Deus em primeiro lugar. Sabe? E eu com a minha força fui atrás. E descobri que meu filho, sim, trabalhou. Trabalhou para essa organização, que eu não sei se é organização, porque falam muito também, né, sobre organização, mas eu não... Eu sei que ele trabalhou, ele fazia bico como a pessoas de segurança pública faz. Ele fazia bico para ganhar, porque ele como guarda... O salário é pouco. É pouco, ele era professor também de matemática, era um excelente professor, dava aula. Então, quando ele perdia as aulas, ele ia fazer bico. E ele fazia bico de segurança na Pantanal Cap. Sabe? Sou responsável por falar isso aí. Então, e eu sei que todos da segurança pública faz bico na Pantanal Cap. E se eles fazem bico na Pantanal Cap, eles têm contato com o pessoal de lá. Sim, com todo mundo. Com todo mundo. Não quer dizer que, que ele fazia parte de organização criminosa. Sim. Não, porque era uma empresa. Uma empresa que eles faziam bico para ganhar aí 100, 200 reais. Eu sei. E meu filho não precisava ele não tinha dinheiro para poder ele estar em organização criminosa. Exatamente. Ele não tinha. E outra coisa que eu quero falar aqui. Ele trabalhou, sim, na casa da pessoas que foram falado que era miliciano, que são isso, trabalhou. Mas lá ele era motorista para levar filho das pessoas na escola e só. Ele não, e trabalhou um mês só. Sim. Isso eu fui atrás e descobri. Quer dizer que seu filho, pela versão oficial que a senhora tem na mão, ele não se suicidou. Não. E também não estuprou ninguém. Não. Tá bom. Tá limpo nisso aí. Obrigado, dona Terezinha. Graças a Deus. Da senhora ter vindo aqui. Eu quero te dar... você é uma pessoa que me deu a oportunidade de falar, como também tem outras emissoras de televisão que estão me dando, que eu vou falar, sabe? Que agora chegou a a sua vez. A minha vez de gritar como mãe, sabe? E saber o que meu filho fez, sabe? E eu tenho todas as provas na minha mão. Quem quiser, tá? Estou com as provas na mão. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe a senhora. Eu entendo o seu coração de mãe. Tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a você. Tá Muito bom. obrigado. Obrigada.